Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai ser para dar continuidade à nossa matéria de História, que nós paramos aqui, ó, na página 31, nesta atividade aqui, tá? Então, a Pro vai dar continuidade aqui no texto e na próxima aula eu vou dar a correção dessas duas últimas videoaulas de História, encerrando assim a nossa primeira apostila de História, tá bom? Então, vamos lá, vou ler o texto para vocês. Diversidade cultural, diversidade de saberes. Os costumes que são considerados patrimônio imaterial estão relacionados ao modo de ser, de viver e de praticar as atividades do dia a dia de diferentes grupos e comunidades do Brasil. Esses conhecimentos são transmitidos de geração em geração, como vimos anteriormente. Dessa forma, muitos dos conhecimentos que recebemos dos nossos familiares também foram recebidos por eles, de pessoas que viveram antes deles. Por isso, o patrimônio cultural tem muita importância para um povo, uma comunidade ou um grupo. Ele está relacionado à história e aos costumes das sociedades. O Brasil é um país muito grande, que tem uma grande diversidade de manifestações culturais. Todas elas fazem parte do nosso patrimônio e representam a nossa cultura. A roda de capoeira é uma forma de expressão muito antiga criada no Brasil pelos africanos, que foram trazidos pelos portugueses para serem escravizados. No Brasil, os povos de diferentes regiões do continente africano, que falavam diferentes línguas e com culturas diversificadas, se encontraram. Das trocas culturais deles surgiu a roda de capoeira, uma forma de luta muito utilizada na resistência à escravidão. A roda de capoeira é uma expressão cultural muito singular, pois reúne música, canto, dança e luta, sendo reconhecida no mundo inteiro. O maculelê também é uma expressão que mistura luta e dança, criada por africanos que viviam na Bahia no passado. Os participantes do maculelê dançam em grupo, batendo os bastões que seguram nas mãos, diferentemente da roda de capoeira, que é acompanhada pelo som do berimbau. O berimbau, pessoal, é um instrumento de corda de origem africana e tradicional na Bahia. O ritmo do maculelê é direcionado pelos atabaques, instrumentos percussivos, ou seja, precisa bater nele para o som sair, e acompanhado pelo canto. Então, aqui embaixo nós temos uma perguntinha. É verdade? As manifestações culturais, como a capoeira e o samba de origem africana, sempre foram bem aceitas pela sociedade brasileira, mesmo na época da escravidão? Hoje, essas manifestações são consideradas patrimônios culturais justamente por isso. Então, não é verdade. As manifestações afrodescendentes eram marginalizadas até meados do século XX, né? Aí, aqui embaixo, nós temos uma outra perguntinha, tá vendo? Aqui nós temos a capoeira, tá? Temos as ilustrações aqui da capoeira e do maculelê, que é com os bastões. Aí aqui embaixo temos a perguntinha. Ficou curioso? Se quiser conhecer um pouco mais sobre a capoeira, assista ao vídeo produzido pelo IPAM, que é o Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Então, esse aqui é um outro vídeo que a Pro vai ver se consegue postar para vocês lá, tá? Tanto do maculelê, que é com bastões, a dança, e a capoeira, para vocês conhecerem, tá? Vocês podem assistir. Agora, nós vamos aqui, ó, para a página 33, tá? Nessa página aqui, nós vamos falar sobre patrimônio cultural brasileiro. No Brasil, existem muitas festas e manifestações culturais. Uma delas é a festa do Bumba Meu Boi, que ocorre em vários estados do Nordeste, do Norte e do Sudeste. O Bumba Meu Boi praticado nos estados do Maranhão e do Amazonas são bastante conhecidos em todo o Brasil.
A festa do Bumba Meu Boi teve origem em uma história muito antiga, de uma moça que estava com vontade de comer língua de boi durante a gravidez. Seu nome era Catarina. Conheça a história dela lendo o texto a seguir. Então, tá vendo aqui, ó, tem até uma gravura, ó, da personagem Catarina grávida e ela tinha vontade de comer língua de boi. Então, vamos ver a história dela, pessoal. O Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi é o resultado da união de elementos das culturas europeia, africana e indígena, com maior ou menor influência de cada uma dessas culturas. A história que envolve a dança é a seguinte: um rico fazendeiro possui um boi muito bonito, que inclusive sabe dançar. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, rouba o boi para satisfazer sua mulher Catarina, que está grávida e sente uma forte vontade de comer a língua do boi. O fazendeiro manda seus empregados procurarem o boi, e quando o encontram, ele está doente. Os pajés curam a doença do boi e descobrem a real intenção do pai Chico. O fazendeiro perdoa e celebra a saúde do boi com uma grande festividade. Então é assim que surgiu essa festa, né, do Bumba Meu Boi. Aqui embaixo nós temos duas perguntinhas, tá? Quem são os personagens dessa história? Então vocês vão observar no texto e responder aqui. Número 2. O que acontece no fim da história, tá? Então, as duas perguntinhas que vocês vão responder e nós vamos corrigir na próxima aula. Agora, nós vamos aqui, ó, para a página 34. Nós temos mais algumas atividades aqui para responder, tá? Então, vamos lá. Use o que aprendeu. Número 1. Você conheceu diferentes cidades históricas brasileiras. Com base no que estudou, você pode afirmar: uma característica das cidades históricas é que nelas há construções muito antigas, que revelam um pouco da época em que foram construídas. Os sobrados coloniais são construções bastante recentes, isto é, modernas. Os sobrados coloniais são construções bastante antigas que serviam como moradias das famílias mais ricas. Eles eram bem próximos uns dos outros, possuíam várias portas e janelas bem altas e alguns tinham sacadas. Os sobrados coloniais eram as principais moradias da população mais pobre das cidades, tinham pouca ventilação, eram bem próximas uns dos outros e possuíam poucas janelas. As cidades históricas são preservadas para que seus aspectos permaneçam como eram quando surgiram. Elas possuem monumentos e construções que são importantes fontes de estudos sobre a vida da sociedade no passado. Então, cada perguntinha dessa aqui tem um quadradinho, onde vocês vão colocar um X, onde vocês acham que a resposta está correta, tá? Número 2. Escreva o nome de 3 patrimônios imateriais. Lembra que nós estudamos lá atrás? Patrimônios materiais e imateriais. Então, se vocês voltarem lá no texto, vocês vão ver lá que está escrito quais são os materiais e quais são os imateriais, para poder responder aqui, tá? Número 3. Por que uma celebração cultural precisa ser protegida como patrimônio? Então, nós temos aqui 4 quadradinhos, tá? No primeiro diz assim: para que sua forma e seu significado sejam esquecidos. Quadradinho 2. Para que sua forma e seu significado possam ser conhecidos por outras gerações. No 3. Para que sua forma seja mudada. No 4. Para que sua forma não seja lembrada. Então, vocês vão ler no texto, tá, pessoal? Todas essas perguntinhas, vocês encontram a resposta lá no texto, tá bom? Para fazer mais, nesta unidade você aprendeu os patrimônios históricos e culturais brasileiros. Agora você vai aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos e pesquisar a história e os principais patrimônios existentes na sua cidade. Com a ajuda de seus familiares, pesquise alguns acontecimentos que marcaram a história da cidade onde você vive. Para obter informações, você pode pesquisar na internet ou em jornais e livros. Veja a seguir as informações que você deve procurar. Então, nós vamos aqui, ó, para a próxima página, tá? Página 35.
Então, vocês vão procurar nessa pesquisa o nome da cidade, a data de fundação da cidade, por que a cidade recebeu o nome que tem, como aconteceu a fundação da cidade, quais são os principais patrimônios preservados da cidade, tá? Próxima página. Agora nós temos aqui a questão número 9, tá? Depois de estudar os patrimônios históricos e culturais, vocês vão escolha o que você achou mais legal e faça um desenho no espaço a seguir para representá-lo. Use a sua criatividade. Você pode desenhar, fazer uma montagem de recortes de revistas e jornais, imprimir informações e fotografias da internet e apresente seu trabalho para os seus colegas. Explique por que esse é o seu patrimônio histórico preferido. Então, como nós não estamos na escola, a prova vai reforçar de novo, vocês vão fazer isso com quem estiver em casa, tá? Vocês vão apresentar o trabalho de vocês para quem estiver em casa com vocês, tá bom? E tudo isso que a Pro tá falando, que nem aqui é pesquisa, então vocês vão fazer, vão colar aqui, tá? Vocês podem mandar foto para a Pro também, tá? Como a Pro vai corrigir a apostila, as perguntinhas aqui, vocês vão fazer a correção, se tiver errado vocês vão apagar, vocês vão escrever a resposta correta, mas a pesquisa, aí vocês podem mandar, vocês vão colar aqui, fazer direitinho e mandar uma foto para mim, tá bom? Ó, página 37, mais um desafio. Observe as fotografias a seguir. Teatro Amazonas, localizado no centro da cidade de Manaus. Esse teatro foi inaugurado em 1896, tá? Que é essa primeira gravura aqui. Na próxima gravura é um sobrado residencial. Então, nós temos duas perguntinhas aqui. Letra A. Qual das fotografias retrata uma construção histórica? Letra B. O que caracteriza essa construção como histórica? Então, vocês vão observar as duas fotografias e vão ver qual delas representa uma construção histórica. E vão responder aqui, tá bom? Na linha de chegada, né? Sempre aqui no finalzinho da nossa unidade nós temos, né? Como a Pro falou, tem o nome das matérias que nós estudamos. E aqui vocês vão colocar um X no bonequinho feliz, se vocês não têm nenhuma dúvida. Se vocês têm alguma dúvida, põe no bonequinho pensativo. E se vocês têm muitas dúvidas, coloca um X aqui no bonequinho triste, tá bom? Então, vamos lá. Página 38. Essa página, pessoal, a 38, é a última página da nossa matéria de história, dessa apostila número 1 aqui, tá? Então, aqui tem várias perguntinhas, lembrando, está escrito. Então, nós vamos lembrar tudo que nós aprendemos aqui nessa unidade, tá? Então, aqui, ó, nós falamos de lugares, né? De pessoas, documentos, lugares que guardam diferentes tipos de registros históricos, patrimônios históricos, tipos de patrimônios culturais, lembra que a Pro acabou de falar, né? Os patrimônios culturais materiais, os imateriais, quais são as diferentes manifestações culturais, né? Que são danças, festas, música, teatro, várias coisas, né? Também descobri que existe uma grande o quê cultural, então vocês vão responder aqui, tá? Conheci algumas expressões consideradas patrimônio cultural da humanidade, que mistura dança e luta, criada no Brasil por africanos como forma de resistir à escravidão. Isso aqui nós acabamos de ler. Então, aqui, ó, tem várias linhas. Tem a perguntinha e tem uma linha em branco. Nessa linha em branco, tem palavrinhas que vocês vão ter que procurar lá no texto para responder aqui, tá bom? E, na próxima aula, a Pro vai passar para vocês a correção de tudo isso aqui, tá bom? Então, por essa aula é só, tá? Espero que vocês fiquem bem, bom feriado, aproveitem, né? Apesar que nós não podemos sair, mas o importante é que nós estamos bem, com saúde, né? E nós arrumamos umas brincadeiras para fazer em casa, assistir um bom filme, um bom desenho, né? Ficar próximo da nossa família, do papai e da mamãe, que é muito gostoso. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.